Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou conversar com o Júlio Lobo do canal Sobrevivencialismo. O Júlio fala de sobrevivência de diversas situações. Ele pode falar de sobrevivência em cenários com desastres naturais, epidemias e até mesmo aquilo que mais interessa para vocês no meu canal, que é sobrevivência em ambientes naturais. E hoje nós vamos conversar sobre a psicologia do sobrevivente. Eu tenho certeza que é um tema muito legal e que vocês vão gostar. E aí, Júlio, tudo bem? Tudo ótimo, maravilha. Aproveitando agora que o clima deu uma descontraída aqui, a gente tem um calor bizarro aqui na região e finalmente agora tá uma chuvinha gostosa. Ontem o calor estava bizarro aqui, agora a chuva voltou. Tava até espirrando. Olha só, então estamos bem, estamos bem. Estamos bem, estamos com uma situação térmica controlada nesse momento. Exato. Júlio, você que é psicólogo de formação, eu gostaria de falar hoje com você, conversar sobre coisas que eu gostaria de colocar no meu canal, mas eu não tenho a capacidade técnica para tanto. Eu posso falar bobagem ali. Então, você se dispôs a falar sobre o assunto da psicologia do sobrevivente, aquele cara que se perde na selva, sei lá, tá, naufragou, né, ou tá perdido ali ainda dentro do barco. Falar um pouco como é que a pessoa fica, né, o que uma pessoa nessa situação poderia esperar. Uma coisa interessante que a gente tem que entender é o seguinte, quando a gente vai dar uma olhadinha na história desses sobreviventes que passaram por situações extremas, esses naufrágios e coisas do gênero, a gente vê essas histórias que a gente fica pensando, meu Deus, como esse cara passou por isso e está vivo, né? Uma coisa que eu percebo que é o fator determinante para sobreviver numa situação de emergência é a cabeça, é o comportamento, né? A maioria das pessoas não morre necessariamente por causas de desidratação, desnutrição ou coisa do gênero. Morre porque desistiu de continuar lutando contra a morte, né? E existe uma série de coisas interessantes que a gente pode falar que se passam na cabeça de uma pessoa que se perde, né? Principalmente as sensações mais óbvias, né? Que é medo, ansiedade, insegurança, e aí a gente pode desenrolar um monte de assuntos interessantes, né? Mas vale lembrar também que cada cenário, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Acho que o ponto principal que a gente tem que pensar aqui agora é o seguinte, a pessoa que está nos ouvindo ou nos vendo aí agora como você reage quando as coisas não saem como você planeja, né? Então, Candida, você já passou por um negócio assim? O tempo todo, né? Inclusive no mato, inclusive no mato. O que acontece? Eu vejo da seguinte forma, estar perdido nada mais é do que o planejamento sair errado, né? O cara, por exemplo, sonha em fazer uma trilha bonitinha, ele vai lá, vai pra natureza, ele começa a andar, olha que lindo e tal, daqui a pouco, plaf! Ué, mas peraí, onde é que eu tô? E aí entra aquela situação de pânico, né? O pânico, ele nesse tipo de situação, eu acredito que em grande parte das situações humanas, o pânico ele é muito negativo para a sobrevivência, né? Porque a gente sempre pensa, mas o pânico é bom porque nos ajuda a correr, porque nos ajuda a fugir, lutar pela vida. Não, nem tanto. Na verdade, quando você está em pânico, é como se surgisse um curto-circuito comportamental na tua cabeça. Aí você não pensa direito, você não age direito e você não consegue planejar nada. Você simplesmente olha para uma direção e fala assim, meu Deus, eu tenho que ir para algum lugar, e você sai correndo, né? E isso é a fórmula para o desastre, né? Bom, eu acredito que isso pode acontecer até com cabeça de especialista, porque o cara especialista ali está dando aula, estudando, mas ele está em situação controlada sempre, né? Então, eu acredito que isso vai afetar a cabeça também das pessoas que teoricamente deveriam estar preparadas. E como que esses especialistas, que aí entra a diferença deles, e você já falou disso no seu canal, o que eles tendem a fazer quando eles estão numa situação dessa? Puxa, me perdi. Qual a primeira situação que eles fazem? Uma coisa interessante que a gente tem que entender é o seguinte, é que essas pessoas, elas passam por um processo um pouco mais gradual, né? O cara, quando ele é especialista, quando ele vive nisso, ele passa por um cenário controlado de estar perdido, não sei se eu me faço claro. Por exemplo, ele se perde, entre aspas, de propósito, para que ele possa lidar com a situação. Então ele passa por um momento onde ele está explorando as possibilidades ali de estar perdido de uma maneira simulada. Ele se prepara para esse cenário onde ele não está mais sob o controle,
né? Então isso é muito interessante, porque a maioria das pessoas acha que assim, o cara se perdeu, mas ele já é especialista e tal, ele vai se virar. Não, não necessariamente. Ele tem que ter um treinamento do que fazer quando estiver perdido também, né? Eu não sei quanto a você, no seu caso, mas eu muitas vezes saio para um acampamento, falo assim, olha, eu tô aqui numa região geral, né? Eu sei que pro norte eu tenho uma estrada. Beleza, então eu vou andar pro sul durante uns 10, 15 minutos para explorar a região. E se por acaso eu me perder, eu já tenho uma direção geral que eu possa seguir e me virar. Então isso é muito legal porque a gente já consegue lidar com essa ansiedade de falar assim, meu Deus, mas será que eu vou voltar, né? E aí você começa a se expor de forma gradual a essa sensação de desespero, né? E retomando a sua pergunta, desculpa, eu tô um pouco prolixo aqui, né? O começo vai ser assim mesmo, até a gente acertar, mas é isso que eu quero falar nesse vídeo, exatamente. Beleza, vamos lá. Em relação à sua pergunta, existe sim aquela técnica que até o SIGS usa, né, que é o ESA-ON. O ESA-ON é fantástico, uma das coisas que me ajudou muito. O ESA-ON é uma sigla que significa perdão, estacione, depois a gente tem o sente-se, alimente-se, oriente-se e navegue. Essa é a ordem do ESA-ON, porque o que acontece? Quando uma pessoa se perde, a primeira coisa que ela vai fazer é entrar em pânico e querer sair andando para alguma direção. Só que quando a pessoa se perde e sai andando para alguma direção, o problema é que ela pode sair para a direção errada e piorar a situação dela, né? Então, geralmente, quando uma pessoa se perde, quando uma pessoa que tem experiência se perde, a primeira coisa que ela faz é parar. Não, pera lá, eu saí da minha trilha, né? Porque a trilha pode estar a 1 metro de distância e você não está vendo, numa mata fechada, por exemplo. Então, você para, estaciona no caso, né? Senta no chão, por mais estranho que isso pareça, quando você entra num estado um pouco mais calmo, tira um pouco aquela afobação ansiosa. Aí você acalma a respiração, acalma os batimentos cardíacos. Se você tiver algum lanchinho contigo, se alimenta. Dá uma comida em alguma coisa ali que você tem em mãos, porque ao comer você também desacelera a sua excitação comportamental. Depois, aí sim, você vai se orientar, fala assim, bom, pera lá, o que eu passei, quais foram os marcos, onde é que eu acho que eu errei o caminho. Enfim, você começa a criar uma estratégia para tentar entender onde você está. E aí, por fim, aí sim você vai navegar. Depois de você ter uma noção geral da direção que você tem que seguir, você navega e vai rumo ao o lugar que você acha que é o correto, né? Bom, cara, e você acha que tem alguma diferença? Aquele cara que já tá perdido mesmo, já me perdi, já tô aqui, já tô fudido. Beleza, porque o cara que tá no mar, não, aqui é o meu canal, cara, você pode falar palavrão se você quiser. Não, por exemplo, o cara tá perdido na selva, que é ali que ele pode caminhar, ele tem, teoricamente ele teria assim mais recursos, né? A gente sabe que não é fácil encontrar, mas teoricamente ele teria essa distração, né? Para ele caminhar e procurar alguma coisa. E o cara que está num barco ali à deriva, muda muito a cabeça dessas pessoas? Olha, são cenários diferentes, mas que evocam as mesmas sensações, né? Eu acredito que as sensações, o ponto principal aqui é o seguinte: quando uma pessoa se perde, o medo da morte é a coisa mais forte que aparece, independente de ele estar na Amazônia, no Saara ou no meio do mar, né? E com o medo da morte surge então uma série de outros aspectos, principalmente as questões relacionadas a medo, né? Ou seja, o medo não só da morte, mas o medo de sentir dor, o medo de ser abandonado, o medo de estar sozinho, o medo de um animal selvagem aparecer. Aí aparece também o desconforto físico, né? E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: a forma mais fácil de você quebrar uma pessoa a nível psicológico é fazer com que ela passe por privações físicas. E isso é o que mais acontece quando a pessoa se perde, né? Uma pessoa que se perde na selva, ela vai ter um desgaste físico grande, ela vai passar fome, ela vai passar frio, e tudo isso afeta diretamente a motivação do indivíduo. Assim como o indivíduo que está no mar, né? O cara está lá à deriva no mar, ele está no meio de uma imensidão de água, sem nenhuma perspectiva de resgate, com um sol tremendo batendo na cuca dele, né? Sem água potável muitas vezes, até quem sabe aqueles episódios de tubarão e tudo mais. Então assim, seja o cenário que for, estar perdido nunca vai ser uma situação boa ou menos pior dependendo do cenário. Sempre vai ser desesperador para quem passa por isso, entendeu? Existe algum método para controlar o medo ou depende de cada pessoa mesmo? Aí depende. O cara está resignado ali, tô perdido, eu tenho que ir para frente. E tem aquele cara que desiste de lutar, né?
Mas então é de cada pessoa ou tem alguma técnica para o cara combater o medo de estar sozinho, o medo da escuridão? Tudo isso afeta as pessoas. Olha, existem duas formas diferentes. A primeira é por meio de conhecimento e técnica, né? Ou seja, uma pessoa que estuda sobre o assunto, que entende sobre sobrevivência e tudo mais, ela vai sentir medo, né? É natural e saudável que você sinta medo. Mas ao menos você vai ter técnicas que podem te ajudar na motivação. Porque imagina que você não faça nada de sobrevivência na vida. Você não tem a menor ideia de como, sei lá, coletar água, você não tem a menor ideia de nada. E aí um dia você faz uma trilha e se perde. Para essa pessoa que não teve contato nunca com mato, por exemplo, e se perde, vai ser extremamente horrível, porque ela não tem nenhuma perspectiva de como conseguir sobreviver num cenário como esse. Agora imaginemos uma pessoa que já acampa, que já tem costume em passar por um ou outro perrengue aí no meio do mato. Essa pessoa, quando ela se perde, ela fala assim, bom, eu tô perdido, ok, mas eu consigo fontes de água em tal lugar, eu consigo alimentação de acordo com tal situações. Então assim, a pessoa já tem uma preparação, né, que vai deixar ela um pouco mais embasada. É como eu disse, o medo vai estar lá, mas pelo menos ela tem ferramentas para se sentir um pouquinho mais segura. Essa é a primeira alternativa. A segunda alternativa, é, como eu disse, é a exposição gradual a um cenário como esse. Né? Se você tem medo de estar perdido, vai para o meio do mato, com assessoria, com apoio de alguém que você possa utilizar com segurança ali uma região e entre aspas, se perca, né? Para que você possa sentir como é. Acampa sozinho para você ver como é a sensação de estar sozinho num lugar hostil e tudo mais. Eu acho que essa é a melhor forma de você começar a se preparar para essa sensação de emergência mesmo, né? Também tem a situação do cara que fica perdido em longos prazos. Ele começa a ficar ali 3, 4 dias, ele está conseguindo subsistir de alguma forma, está achando fonte de alimentação, de água, está resistindo ao frio. Mas esse cara, às vezes, ele começa a ficar solitário, igual o Tom Hanks no filme Náufrago, ele tem a bola, que eu esqueci o nome da bola, né? É do Wilson? O Wilson, isso. Então, existe alguma maneira para essa pessoa manter a motivação estando sozinho? Porque o homem é um ser social, por natureza. Existe sim. A pessoa tem que ter muito claro o que tem valor para ela, né? Eu vejo muitas vezes que nas histórias de sobreviventes e tudo mais, eles sempre enfatizam que eles estavam, por exemplo, obstinados a verem a família deles, ou tinham muita fé em Deus, ou tinham alguma coisa que os esperava fora dali, né? Eu vejo que esse é o ponto principal. Eu até tenho um vídeo que eu falei sobre o que é importante para você. Quando você consegue definir o que é importante para você, você tem no que se basear, você tem como construir âncoras de motivação. Por exemplo, se a sua família é a coisa mais importante que você tem, quando você estiver passando por uma necessidade, perdido no meio do mato, você tem que evocar isso, né? E falar assim, não, pera lá, a minha família me aguarda, eu quero ver minha família de novo. E isso é um motivador extremamente poderoso para um cenário onde você está passando por uma situação como essa, né? Não estou dizendo aqui que vai ser fácil, não existe assim uma fórmula mágica que faz com que essa jornada seja mais fácil, mas existem maneiras de você continuar persistindo, né? Somente motivações poderosas como essas de querer ver seu filho ou, sei lá, coisas que sejam muito intensas em você vão ser capazes de te levar para frente mesmo com dor física, com falta de água e tudo mais, né? As histórias reais de sobrevivência que eu tenho lido são pavorosas mesmo, em todos os aspectos, né? E eles geralmente têm essas motivações. Então fica a dica pro pessoal aí que o Júlio acabou de falar. Arranje uma motivação que vai ser útil para você. Sim, isso é muito legal. Acho que a pessoa tem que deixar muito claro para ela por que é que ela tem que sempre voltar para casa, né? Todo mundo tem que ter isso muito claro na mente para que possa, se caso as coisas não saírem do jeito certo, terem uma motivação clara. Tem gente que só vive a vida, cara. Tem gente que não pensa muito bem no que é importante, tem gente que não sabe o que é legal pra ela, o que não é. A pessoa só vai flutuando no universo e fazendo as coisas, né? E aí quando as coisas descarrilam na vida dela, ela se perde completamente, porque nunca teve um norte. Né? Então, tudo bem que a gente está falando de sobrevivência, mas o comportamento humano ele se repete em todas as áreas. Uma coisa que sempre me marcou e eu sempre aplico isso também na minha vida é o seguinte: um professor meu falava assim, Júlio, como você é como estudante, você será como profissional.
Né? Isso é a mesma coisa para qualquer outra coisa. É como você é como marido, você será como trabalhador. Como você é como, sei lá, explorador da selva, você será como pai, entendeu? O perfil comportamental da pessoa não muda de acordo com o cenário. A pessoa é sempre a mesma. Então, se você não mudar de acordo com a sua vida de uma maneira geral, de nada adianta você treinar para um cenário específico, né? Isso não funciona. A mudança comportamental ela tem que ser feita de uma maneira geral na sua vida. Você tem que ter um objetivo de se tornar menos ansioso, você tem que buscar por coisas importantes nas quais você tem que se basear, você tem que ter objetivos claros para sua vida, uma missão muito clara para que diabos você acorda todos os dias. E aí sim você começa a construir uma palavra interessante que a psicologia usa, que é a resiliência, né? A resiliência vem do termo da física, que quando a gente pega um arame e dobra ele várias vezes, ele fica quente e estoura, né? O que é isso? É uma falta de resiliência, você desgasta o material. E a nossa mente é da mesma forma. Ser resiliente é aguentar a porrada e não cair, né? Esse é o objetivo principal de uma pessoa que passa por um cenário de crise, ela tem que ser resiliente. Eu tive um amigo que recentemente ele passou por um curso de sobrevivência de uma força especial de uma polícia aqui do Distrito Federal. E foi muito legal conversar com ele, porque sobrevivência, no sentido que a gente mostra nos nossos canais, não teve nada. A sobrevivência deles é passar frio dentro d'água, sair d'água, fazer exercício, passar fome. Eles só não passavam sede lá, porque acho que tinha um cara que, não sei se morreu em cursos anteriores. É pesado, né? Pois é, mas então ele fala, cara, eu fiquei uma semana lá sem comer e fiquei bem, a minha cabeça estava boa. Então a resiliência é realmente muito, acho que talvez seja o ponto principal numa questão dessa extrema que o cara esteja perdido. Com certeza, com certeza. Eu acho que mais do que qualquer técnica de sobrevivência, a pessoa tem que ser capaz de controlar sua própria mente, né? Eu acho que o indivíduo... Por que a gente sempre fala assim, mas tem muito cara que treina e tal, e vai lá e se ferra, aí vai uma pessoa nada a ver e sobrevive, né? Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, histórias de sobrevivência onde, sei lá, um cara que... Por exemplo, aquela queda do avião lá na Cordilheira dos Andes, né? Ninguém lá era especialista em nada, né? Mas existiam pessoas que eram mais resilientes que as outras, né? Não só por aspectos físicos, mas principalmente comportamentais. Tem gente que tem uma capacidade de resiliência incrível, cara. E isso você cria levando um tapa. Essa que é a verdade, né? Eu acredito que a forma mais fácil de você aprender por que no exército, e nesses treinamentos que você citou, a gente passa frio e fome. Porque você começa a endurecer a sua mente. Quem nunca passou frio antes... ao passar frio fica desesperado, né? Agora, quem já passou frio várias vezes da sua vida, cria-se uma casca, né, que protege ele um pouco mais contra esse tipo de situação. E isso é muito interessante, né? Acho que por isso que eu falo que a gente tem que se expor ao desconforto de uma maneira controlada. Ninguém se acostuma ao desconforto, mas aprende a conviver com ele. Cara, a gente fica assistindo esses programas na TV também. E dá uma ideia assim do Survivorman que vai sozinho. A gente acha que ele vai efetivamente sozinho, né? E tem o pessoal do Largados e Pelados, que agora tem a tribo, né? Que o pessoal vai bastante, a gente vê as dificuldades ali, o pessoal tá com fome ali, tá de mau humor, eles começam a ter muita dificuldade para sobreviver em equipe, né? Mas de alguma forma geral, sobreviver em equipe com pessoas totalmente despreparadas. Ali as pessoas do Largados e Pelados, teoricamente, tem algum conhecimento, vão estudar antes de desenfiar naquela situação. Mas, de um modo geral, o cara que não tem essa preparação, se perde equipe, aí eu acho que é difícil, né? A sobrevivência em grupo pode ser muito boa ou pior, né? Porque o ser humano, ele se contamina com o comportamento alheio, né? Se eu estou feliz falando com você, mesmo que você esteja triste, e a gente conversou 15 minutos, daqui a pouco você está um pouquinho mais feliz. Então o que eu quero dizer com isso? É que uma pessoa contamina a outra. Então, por exemplo, imaginemos que eu tô lá super motivado, assim, não, a gente vai sobreviver, vai ficar tudo bem. E aí tem 3 comigo que falam assim, olha, Júlio, eu já desisti, eu não aguento mais, eu tô com fome, eu tô com frio. O que vai acontecer? Em breve eu estarei como eles, né? Essa contaminação comportamental é extremamente perigosa em grupos como esse. E outra, a gente só conhece as nossas limitações em cenários de crise como esses, né? Todo mundo é muito bonzinho quando está bem alimentado, bem aquecido e confortável. Agora, quando você está com fome, com frio, perdido, é quando a agressividade, o egoísmo, o individualismo
começa a surgir, né? A pessoa não decide não dividir o alimento dela com você e assim consequentemente. Então isso é muito interessante porque, como eu disse, sobrevivência em grupo pode ser muito boa, mas eu diria que a maioria das vezes é muito ruim, porque é menos solitário, mas é mais complicado porque você tem que lidar com essas dificuldades, né? De lidar com uma pessoa que talvez não esteja motivada como você ou que tenha intenções e formas de pensar diferente de você. Você vê que por exemplo, nesse largado e pelado mesmo, tem bastante coisa disso, né? O cara, não, a gente tem que fazer tal coisa agora. Aí a outra pessoa fala, não, a gente tem que fazer tal coisa. E aí gera-se um conflito ali que só tende a desgastar os sobreviventes e não leva nada a ninguém, né? Pois é, nossos instintos vêm à tona, né? Situações difíceis. Total. Total. É uma coisa que eu sempre falo, inclusive falo em tudo quanto é vídeo. Você só conhece alguém quando essa pessoa está passando fome e frio do seu lado. Porque, é verdade, por que o exército, por exemplo, gera uma sensação de camaradagem tão grande entre as pessoas que conviveram ali no mesmo pelotão e tudo mais? Porque são pessoas que passaram fome e frio juntas e ainda assim eram parceiras, né? Então isso cria um laço muito forte de irmandade. Porque você conheceu o cara na natureza mais bruta dele. É como eu falo, qualquer um pode ser feliz, divertido e bem educado quando está alimentado e feliz, né? Júlio, falando sobre os instintos, né? Tem o nosso instinto muito forte de alimentação. Só vou deixar aqui claro para o pessoal que o instinto a alimentação não é a coisa principal que você vai buscar, mas isso a gente fala em outras oportunidades. Quando eu falo alguma coisa sobre insetos, larvas, o pessoal, pô, não sei o que, nojento. Mas naquela hora você está com fome, cara. Você vai perder esse nojinho que você tem, né? Isso acontece. Depende, né? Tem gente que morre, mas não come inseto, cara. Pera só um pouquinho que meus cachorros estão... Pera aí. Olha isso aqui. Ó, eles estão brincando aqui no quarto, os dois. Eu achei que tava do lado de fora querendo entrar, cara. Já estão aí. Não, eles entraram aqui. Ô, gurizada, dá um tempinho aí, por favor. Ai, mas enfim, o que acontece? Quando a gente tá falando desse tipo de coisa, tem gente que não quebra seus limites, cara. Tem gente que morre e não come nada, né? Isso eu sei que parece ser um absurdo, mas, cara, tem gente que não faz. Né? Tem gente que se você falar assim, olha, a gente tem que, sei lá, atravessar esse rio para chegar em outro lugar, e a pessoa simplesmente não quer e não atravessa, e não vai atravessar, e vai morrer, mas não atravessa o rio. Ela bate numa parede ali de limitação comportamental e acabou, né? E ser um sobrevivente é estar disposto a fazer coisas que você não deveria ou não gostaria de fazer, né? E realmente, comer insetos de longe não é uma coisa que alguém gostaria de fazer, né? Eu não vou mostrar isso no meu vídeo, vou comer um inseto aqui pra mostrar que eu sou machão, nada disso, cara. Não vou fazer esse tipo de coisa que não é a minha alimentação normal. Mas numa situação de sobrevivência eu vou. Então, é legal conhecer, né? Não vai ser agradável. Na verdade, acho que vai ser mais difícil comer fora de uma situação de sobrevivência do que em uma situação de sobrevivência. Mas é legal você passar pela experiência para saber como é, né? Inclusive ontem eu estava vendo um rapaz que me recomendou um negócio chamado sobre farinha de minhoca, que é uma coisa impressionante. Que você pega a minhoca, você cuida, faz um minhocário, e aí você pega a minhoca, mata tal, faz uma espécie de farofa que é altamente proteica, com todos os aminoácidos que você precisa, e 1 quilo alimenta uma pessoa por quase 2 meses, pra você ter uma ideia. Então assim, insetos são uma coisa que realmente possuem valor nutricional. Agora o verme... É verdade. Mas o que acontece? A gente foi criado com a concepção de que insetos são coisas ruins. Né? Agora, se você for remeter ao aspecto cultural, olha na China, eles não comem insetos porque é legal, né? Na verdade, a China passou por um período de escassez alimentar enorme e as pessoas não tinham nada para comer. Então, elas comiam insetos. E aí se tornou uma culinária exótica da região. Mas é uma coisa que eles faziam por necessidade, né? Então, a gente tem que quebrar, assim, esses paradigmas, cara. Se tem que comer, tem que comer. Se o objetivo é ficar vivo, meu amigo, você faz o que você tem que fazer. No meu dia a dia eu não vou fazer isso, mas eu conheço que eu talvez pudesse comer numa situação dessas e eu comeria. Agora, se o dia que meu canal estiver dando uma grana boa, se isso acontecer um dia, aí eu como, meu amigo. Vou te mostrar. Aí você posta assim, comendo besouro, aí você vai ter bastante view.
Vou deixar o Bear Grylls no chinelo. Não, mas é complicado, cara, é muito complicado. Esse tipo de situação isso quebra muitos aspectos, né? Eu acho que principalmente quando a gente fala de lidar com outras pessoas, de comer coisas ruins, sabe? Cara, comportamento humano é uma coisa que varia muito de cenário para cenário, mas quando a gente fala de desconforto, as reações são sempre ruins, né? Júlio, eu queria falar também sobre canibalismo, porque é algo que, quando eu cito, às vezes, as pessoas, parte das pessoas, elas ficam meio resistentes à ideia que isso possa acontecer. E isso até hoje talvez aconteça aí no meio da floresta amazônica, nessas tribos que a gente não sabe onde que estão. Uma coisa interessante de a gente entender é o seguinte, nós só estamos a 9 refeições da inanição, né? O tempo todo, não importa, você acabou de comer, você está a 9 refeições de morrer de fome. Então, a fome é uma coisa muito intensa. Eu não diria que seria o primeiro recurso, né? Se a gente for observar cenários reais, como lá, novamente, a queda do avião na Cordilheira dos Andes, eles só comeram carne humana como último recurso. Ou era comer carne humana, ou era morte, né? Só havia essa opção. Então, eu não acredito que as pessoas vão adotar um cenário meio Mad Max e sair caçando humanos para comer. Não, essa seria uma última opção, assim, sem nenhum tipo de... vamos dizer assim, quando não houvesse nenhum outro recurso, né? Mas eu tenho uma filosofia muito simples que as pessoas até se assustam quando falam, cara. Qualquer carne, desde que bem preparada e temperada, fica gostosa. Não é verdade? Sei lá, isso acho que espero não provar nunca, mas. Eu também espero não provar. Mas se um dia precisar, se um dia minha sobrevivência depender disso, sei lá, talvez. E acho que a carne assada deve ter cheiro de carne assada, né, cara? Deve ser. Viu só? Você tá entendendo aqui o nível de comunicação. Mas é porque realmente as pessoas. É porque o canibalismo ele é sempre exposto de uma maneira. Bom, ele é, né? Mas ele é exposto de uma maneira extremamente bizarra nos filmes e mídias em geral, né? Na verdade, essas histórias de sobrevivência real que a gente conhece, que existiram e vão continuar a existir, você se perder num barquinho com meia dúzia de pessoas, é bom você estar preparado ali para não ser o primeiro a ser a refeição ali, né? Você tem que ter isso também na cabeça, que ó, eu posso virar a refeição dessa turma aí, eu vou agir primeiro. E aí vale uma coisa importante, você tem que ter conhecimento do seu corpo, né, cara? Por exemplo, eu compreendo que eu não tenho chances contra uma pessoa com maior peso, né? Quando a gente fala de sobrevivência, a gente está falando de conservação de energia. Eu sou um cara extremamente magro, né? Eu tenho uma boa performance, mas eu sempre brinco que assim, o meu estilo é Opala, né? Eu acelero bastante, corro bastante, mas como gasolina que nem uma desgraça. Então, por exemplo, se eu ficar lado a lado com uma pessoa que tem maior índice de gordura corporal, não estou dizendo um obeso, tá? Mas estou dizendo uma pessoa mais cheia, né? Uma pessoa mais troncudinha e tal. Esse cara vai estar mais apto para sobreviver por longos períodos que eu, que não tenho reserva nenhuma, né? Então, se você se vê em um cenário de sobrevivência onde você é o mais magro da turma, o que tem um corpo mais frágil ao longo do processo de sobrevivência, você tem que tomar algum tipo de iniciativa para que você não seja o primeiro a ficar debilitado nessa situação. Então, além de você ter um conhecimento das suas limitações comportamentais, você também tem que pensar no seu corpo, como é que você pode usar o seu estado físico da melhor forma possível em um cenário de emergência, né? Então você tem que começar, ó, o cara ali é troncudinho, ele vai dar mais tempo de alimentação, você começa a jogar no psicológico da galera. Ó, tem uma picanha boa ali. Júlio, os tópicos que eu queria falar com você são esses aí. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Cara, eu acredito de forma geral, quando a gente fala de comportamento humano, não existe nada determinista, né? Pode ser que de repente a mulher mais patricinha que tá lá fazendo compra no shopping, que nunca pisa nem na grama, seja uma mega de uma sobrevivente em um cenário de crise. E pode ser que eu, que vivo no meio desse negócio, leve um couro dela, né? Então não existe um fator que determina o seu sucesso ou o seu fracasso, né? É uma série de fatores, com uma série de situações. Existe essa questão da motivação, existe uma questão de uma série de pontos assim que é difícil até de
de elencar aqui, né? Então eu acredito que o ponto principal é, se você se perder, né, se você estiver no meio do mato e se perder, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é, desespero não vai ajudar, pânico não vai ajudar, ficar ansioso não vai ajudar e ficar gritando também não vai ajudar. Você tem que pensar de forma estratégica, né? Você tem que agir como se estivesse num cenário de risco. Então, calma, respira, pensa de uma forma estratégica, vê como você vai proceder e vai em frente. Se você tiver com mais alguém, se você já tem esses conhecimentos que a gente está passando aqui na sua cabeça, você tem que ser o líder, você tem que ser o macho alfa do negócio. Você tem que estar à frente, você tem que motivar, você tem que carregar esse peso de levar as pessoas que estão contigo em risco também para a segurança. Não é fácil, nunca vai ser fácil, mas se torna mais possível quando você está aberto a pensar sobre o assunto. Quem nunca pensou em estar em um cenário de emergência é óbvio que está menos preparado do que aqueles que já estão aí pensando sobre o assunto e pensando em possibilidades e conhecendo técnicas. Mas eu acho que de forma geral é isso. Júlio, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade. Sei que daqui a pouco você vai sair para trabalhar. E a gente tem que sobreviver na cidade, na selva de pedra da maneira normal, né? Pois é, infelizmente, só o papelzinho verdinho que nos sustenta na cidade, né? Pelo menos ele não faz a gente comer insetos, né? Pelo menos. Bom, pelo menos isso, né? Júlio, muito obrigado mesmo, foi muito produtivo. Acredito que o pessoal vai curtir demais esse vídeo e o seu canal também. Maravilha, estão todos convidados para conhecer o canal lá e como sempre, obrigado pela oportunidade de falar aqui também. E se vocês quiserem ver mais desse bate-papo aqui entre eu e o Tocandira, a gente também gravou uma conversa dessas lá no meu canal, onde a gente fala de trilhas e acampamentos, né, Gasparello? E vamos fazer outras. Muito obrigado, Júlio. Tudo de bom. Valeu, senhor. Até a próxima. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo tanto quanto eu. Não esquece daquele joinha, deixar seus comentários aí. Conheça o canal do Júlio. E se não conhece meu canal, também aproveite e se inscrevam. Muito obrigado.